Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pão de Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Miguel, essa aqui é minha amiga Jordana, a gente é da turma 1902 e hoje a gente está aqui com o nosso amigo Ricardo Jaém. Bom dia. Gratidão pelo convite. Seja bem-vindo. Tô muito feliz de estar aqui, como eu falei com vocês, eu sou cria da escola pública, né? E falar com vocês é realizar mais um sonho. A gente vai fazer aqui umas perguntas pro senhor. Sim. Né? E a primeira pergunta é a seguinte, ó. A gente sabe que o senhor é pedagogo, né? Então, como é que é o trabalho de um pedagogo na Prefeitura do Rio de Janeiro? E o senhor pode falar pra gente também sobre o projeto Pedagogia das Favelas, né? Que é um projeto criado pelo senhor, do que se trata, assim? Quando eu entrei para trabalhar na Prefeitura do Rio, eu via que os professores não entendiam muito o nosso corpo favelado. A gente pensa de uma outra forma, a gente tem um outro movimento de corpo, a gente gosta de funk, a gente gosta de, às vezes, ter um tempo para conversar, a gente gosta de ter uma outra forma de aprender. E que muitos professores não consideravam os saberes que a gente traz da favela, né? Os saberes das mais velhas, as histórias das favelas. Por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a mudança aqui no bairro de Guadalupe. O quanto isso é importante para contar a história do bairro. E muitas vezes a gente ignora isso no processo de escola. Então, quando eu chego na escola, eu chego achando que eu tenho que me embranquecer, né? Boto camisa social, sapatinho, né? Roupa mais... E tento dar uma aula que não dialogava comigo, nem com os meus alunos. Foi um caos, assim. A turma praticamente destruiu a sala e eu voltei. Aí botei meu bermudão da Nike, meu tênis da Nike, minha melhor camisa que tinha. E a gente começou a conversar. Os alunos perguntaram quanto é que custava meu tênis, se era original ou falso. Então a gente começou a trabalhar tudo isso no quadro. O valor do tênis, se foi parcelado, o que é original, o que é falso. Falar sobre esse mercado informal. A partir daí foi surgindo naturalmente. Tinha dias que a aula era sobre Flamengo, jogadores importantes do Vasco, né, sobre o papel do Bangu, que foi um dos times que trouxe primeira vez jogadores negros. Então as coisas iam surgindo, claro que dentro de um planejamento de aula, mas de acordo com o interesse dos alunos, nosso interesse favelado. Em qual momento o senhor constatou que era importante falar sobre... que era necessário falar sobre essa importância de história, cultura, etc.? Assim, é um grande desafio, né? Porque quando a gente chega na escola, aí eu penso muito que eu ainda sou muito favelado e eu não perdi o meu direito de ser menino, assim. Porque nós, meninos negros, temos a perda da infância muito cedo. Sempre acho que a gente não tem direito de ter infância. Então eu me vejo muito como o meu aluno se vê. Então eu faço sempre esse exercício. E eu acho que a gente... não tem a paciência para entender o que a galera mais jovem pensa, assim. Então, tinha dias que eu queria trabalhar, por exemplo, a história do Quilombo. Aí os meus alunos falavam assim, tio, não aguento mais isso não. Você fala sobre isso sempre. Fala sobre outra coisa. Aí a gente precisava falar sobre uma outra coisa da zona de interesse. Então era um processo de negociação em que eu tinha que trazer a história, a geografia, a questão racial, dentro sempre do interesse da galera. E as meninas eram as que mais tensionavam, assim. Teve um dia que a gente estava trabalhando, né? E elas chegaram da educação física todas agitadas, porque os meninos não deixaram elas jogarem. E aí nisso, né? A turma ficou, assim, numa fase praticamente de guerra, né? De um lado as meninas e de outros meninos. Eu falei, meu planejamento vai ter que parar agora. Agora é hora da gente sentar em roda, discutir sobre gênero, as meninas falarem sobre as insatisfações delas, trazer o professor de educação física aqui e a gente acolher essas questões. Então isso era muito importante. A minha sala de aula sempre foi um espaço de escuta ativa, né? Então tinham dias que os alunos saíram da aula achando que não teve aula, não tiveram aula, porque era tanto tempo a gente construindo questões sociais, políticas, relatando, aprendendo a matemática, geografia, história e língua portuguesa, a partir de questões de gênero, de raça, que eles achavam que era tão legal, nem parece que eu tive aula, e isso é importante, assim, porque a aula não tem que ser pesada, não tem que doer no aluno, tem que ser mesmo um momento de prazer, de compreensão de que ele controla aquilo tudo. E hoje em dia o senhor acha mais adequado a gente dizer preto ou negro? Essa pergunta ela é muito importante, assim. Tem algumas pessoas que não gostam de responder, mas eu gosto muito de responder essa pergunta. Porque assim, no nosso país, se eu estiver sendo chato, vocês falam, tá? No nosso país, mas pode falar mesmo, professor, menos.
No nosso país a gente tem uma coisa que a gente viveu muito forte, que é a política de embranquecimento. O que foi isso? A gente sofreu com uma tentativa de apagar a cor negra e a cultura negra do nosso povo. Então vieram para cá diversos europeus para que houvesse o processo de miscigenação. Que é isso? É uma mistura que fosse gerando um apagamento da cultura negra, porque muitos se incomodavam quando chegavam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador, e viam muitas pessoas de pele escura e vivendo as suas culturas na rua, vendendo, cantando, praticando a capoeira. Então esse movimento fez com que a gente fosse sofrendo essa miscigenação. Eu penso que o termo correto é como cada um gosta de se chamar. Por quê? Eu tenho um irmão que tem a pele clara, né? Então meu irmão tem a pele muito mais clara que a minha. E ele se lê como um homem preto, né? Então é importante que ele seja visto dessa maneira. E ele sofreu muito na infância dele pelo processo que poucas pessoas falam sobre o quanto o pardo sofre para poder se identificar racialmente, sabe? Ele não viam ele enquanto preto, não viam ele enquanto branco, ele estava num lugar que ele não sabia que lugar que ele era. Chegou ao ponto de, quando ele era pequeno, que ele queria pintar a pele dele de preta para parecer comigo e com a minha mãe. E a gente começou a conversar com ele sobre isso. Hoje ele já é um homem, já consegue entender isso muito melhor, que ele é um homem preto. Então é muito importante para a gente conviver, perguntar, como é que você gosta de ser chamado? De preto ou de negro? Eu acho que negro é uma categoria mais social, mais ampla, envolve a todos, os pretos, os pardos, isso de acordo com o IBGE. Preto eu acho muito pessoal, muito afetivo, assim. Essa é a minha opinião. Mas eu gosto de ser chamado de preto pelas pessoas que me amam e pelas pessoas que eu amo. Mas eu penso que, na dúvida, chame sempre pelo nome, sabe? Não precisa dizer o Ricardo, aquele escritor preto, gordo. Não, o Ricardo, o escritor. Porque quanto menos marcas a gente carregar, é melhor pra gente. A nossa história não é contada pelas marcas. Então eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Contar a história da pessoa sem trazer as marcas, sem trazer as questões que vão determinar um lugar para ela. Isso aí. Foi chato? Não. Foi bem explicativo. A gente sabe que o senhor tem várias funções, né? Sim. O senhor é professor, o senhor é escritor, seus livros estão aí. E tem alguma outra função que o senhor gostaria de desempenhar, de fazer? O meu sonho, de verdade, assim, é uma função que não é uma função oficial, assim, né? Não é uma função de trabalho. Meu sonho sempre foi ser pai, assim, né? Então é um sonho que eu cheguei a construir, né? Por processo de adoção, mas eu não consegui seguir esse processo porque eu fiquei viúvo. Então esse era um sonho que eu tenho. Mas eu comecei a entender que a escrita, que a contação de história, que estar com vocês é uma maneira de exercer uma paternidade preta, né? Porque a gente acaba sendo uma referência positiva. Então a gente precisa entender que os nossos sonhos de paternidade não é aquele do comercial, do pai que ganha um perfume, né? É uma paternidade que vai além disso. É o conceito de paternidade ampliada. Então eu percebo que muitos alunos e alunas que não têm o pai preto presente, quando me veem contando uma história, quando me abraçam, quando leem meu livro, quando tem um tempo de qualidade comigo numa escola ou numa atividade, ele consegue ter esse contato com a paternidade e eu consigo também exercer o meu sonho de ser pai. Então é a minha paternidade possível hoje. E em algum momento da vida do senhor, caso o senhor se sinta confortável para dizer, o senhor já sofreu racismo? Assim, é muito importante a gente pensar que o racismo é a base de tudo nesse mundo, assim, né? Então, em todas as relações que a gente tem, infelizmente o racismo vai atravessar. Porque o nosso país foi criado com a base do racismo. O primeiro racismo com os povos indígenas, né? Então a gente percebe que a todo momento a gente é atravessado pelo racismo. Eu acho que essa pergunta é muito necessária, até porque é necessário também que as pessoas que estão assistindo façam essa pergunta. Porque tem muitas pessoas que não se entendem enquanto negras, não conseguem entender os racismos que elas sofrem e acabam passando por ali, sabe, sem ter uma consciência daquela violência que está sofrendo. Então eu vejo que eu acho que eu saio de casa todo dia com a consciência de que eu vou enfrentar o racismo. Mas hoje eu tenho uma saúde emocional melhor para lidar com isso.
Nem sempre eu vou ter condições de reagir, né? E digo isso mesmo também a vocês, né? A gente não tem que se sentir frustrado quando a gente sofre algum racismo e a gente não consegue reagir, porque não é sobre a gente, o racismo não é nosso, o racismo é daquele outro, é daquela pessoa que é atravessada pela branquitude, né? Que é isso? A pessoa que tem os privilégios dela. Então eu penso que a gente precisa sim nomear, dizer que a gente sofre, mas compreender quais são os nossos limites em relação a isso, sabe? E entender que tudo é racializado. E também quando a gente fala de gênero, tudo também é pautado pelas relações de gênero. Então todas as relações vão ser permeadas, infelizmente, ainda por esse adoecimento. Entendi. Senhor Ricardo, eu queria saber, tipo, o que te inspira a escrever? Quem te motiva? O que é aquela coisa que faz, tipo, poxa, eu tô com isso no meu coração, vou escrever uma história acerca disso para falar para alguém. E se o senhor, dentre os livros que o senhor escreveu, qual o seu preferido? Assim, tem duas coisas, né? Eu fui cria do Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, minha família ainda é de lá ainda. E não tinha muitos livros em casa quando eu era pequeno. E minha mãe sempre tinha um hábito. A gente morava num barraco muito pequeno, eu e ela. Às vezes, por conta das questões de violência, que quem mora em favela sabe, ela me contava histórias para me acalmar. Eram sempre as histórias clássicas, só que ela mudava toda a história para que eu fosse o personagem principal, né? E aí ela ia sempre transformando a história, cada dia era uma história diferente. Então isso me fez, não sei nem se minha mãe lembra disso, ter um vínculo muito forte com essa contação de histórias inventada de cabeça. A minha avó também é uma pessoa que gostava muito de contar histórias, né? E também sou um bom fofoqueiro, né? Todo bom fofoqueiro é um bom contador de histórias. Mas eu acho que a minha grande inspiração para a escrita é mostrar para alunos pretos periféricos da rede pública do Rio que eles podem ser escritores. Há pouco tempo atrás eu estava com a camisa da prefeitura ali, sabe, na fila da merenda várias vezes, porque eu repetia a comida várias vezes. É de lei. É de lei, faz parte do aluno público, da escola pública. Então assim, agora eu tô como um escritor, sabe, um escritor que está circulando. Então acho que esse é o meu principal estímulo para ser um escritor. E o meu livro preferido não está aqui, é o livro Dindo, que é um livro que eu escrevi quando eu fiquei viúvo. Ele fala sobre a relação entre padrinhos e afilhados, só que é um livro que mexe muito com a minha emoção, assim, né? Me deixa muito vulnerável. Então eu escolhi deixar ele um pouquinho em off, guardadinho, porque eu acho que para contar essa história eu preciso viver algumas coisas melhores. O livro vendeu a beça, rodou muito, mas eu preferi deixar ele num cantinho ali, sabe? Com uma história que ficou e que talvez, depois de algum tempo, ela precise ser recontada. E como é o retorno que o senhor tem das pessoas com o seu trabalho, principalmente da gente adolescente? Cara, sim. Pra mim, eu acho que o maior prazer em relação à escrita é que os meus livros, eles dialogam com vocês, né, assim. E eu acho que a minha própria história, né, o fato de eu ser um homem preto, estar de capa, de coroa, isso já tira a gente do lugar comum. E não é fácil colocar uma capa e uma coroa, porque você pensa assim, será que eu estou sendo ridículo me colocar nesse lugar? Aí você faz o outro exercício de pensar assim, não, eu estou aqui representando os meus ancestrais, que foram reis e rainhas, que vieram para cá forçados, então eu tenho o direito sim de me colocar assim, para que vocês me vejam dessa forma. Eu acho que o principal é quando vocês percebem que vocês também podem ser reis e rainhas. Eu acho que as minhas obras, elas trazem essa possibilidade. Uma possibilidade, a maioria delas fala de meninas, né? Porque minha base de formação da vida é do matriarcado, né? Que faz parte da cultura africana. Foram as mulheres que me criaram, que cuidaram de mim. Então eu acho que, principalmente para essas meninas, né? Que são descendentes das minhas avós, das minhas tias, das minhas bisavós, que são sementes para elas conseguirem também enxergar uma possibilidade de cura. Porque a gente sabe que as meninas pretas e as mulheres pretas são as que mais têm problemas sociais, mais dificuldades para garantia de direitos. Então eu espero que esses livros, né, eles cheguem nas meninas pretas jovens para que elas possam chegar nas universidades cientes da coroa que elas têm.
Não precisa ser uma coroa física igual a minha, mas uma imaginária, que é o seu próprio cabelo, que é a sua própria história, que é a sua própria voz. Então a literatura chega assim, sabe? Chega com a voz de um bonde, assim. Seu Ricardo, Sim. a gente sabe que hoje em dia, né, as emissoras tipo Rede Globo e outras emissoras aí, nas novelas hoje em dia, tá colocando bastantes artistas negros, Sim. né, para fazer os papéis, etc, que não era algo que tinha antigamente, né, que eles usavam para representar escravos, pessoas, Sim. servos assim. O que o senhor acha disso hoje em dia? Olha, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, tem o interesse de mercado, a gente consome, né? A maior parte da população do Brasil é uma população negra. Nós somos consumidores. E também é uma tentativa da gente construir histórias que sejam mais próximas da história da realidade. Então tem pessoas que eu conheço agora que são redatores também pretos, periféricos. Então tá acontecendo uma entrada maior de pessoas para a produção desse conteúdo, mas eu penso que ainda é muito pouco. Eu fico assistindo as produções dos streamings, né? Se a gente for olhar, a África do Sul tem uma produção imensa de televisão, de série, filmes, os filmes coreanos que a gente adora, os doramas, as séries. Acho que no Brasil falta mais um pouco disso, assim. A gente mostrar nas novelas, nos filmes, nas séries, não só uma história que seja vivida no Leblon, sabe? Guadalupe tem história, né? Sabe? Todos os lugares têm história. Rocha Miranda, Fazenda Botafogo. É pensar que esses lugares também têm romance, têm afeto, têm conflitos e que tem engajamento, que as pessoas vão gostar. A primeira coisa que eu me lembro quando eu morava em Fazenda Botafogo era o quanto o prédio parecia uma série, né? Então, assim, eu que sou escritor, eu escrevia muitas coisas a partir dali. Então, cada andar tinha uma história, tinha uma aventura. Tinha uma pessoa que veio da Bahia, que era uma cozinheira e que trazia umas receitas. Aí tinha uma outra, né, que era uma liderança em relação às ervas. Então, pensar isso tudo é pensar o quanto a gente está perdendo das nossas histórias que poderiam virar séries. Mas a gente está aqui. Acho que esse podcast é um começo, assim. Acho que para além das grandes produções, eu acho que a internet trouxe pra gente a possibilidade de quebrar esse muro. E vocês são um exemplo desse. Senhor Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo. Gratidão. Agora a Camille vai estar fazendo um ping-pong com o senhor, que é umas perguntas rápidas, o senhor responde. Obrigada, eu também adorei sua roupa. Esse baby hair, quanto tempo você leva pra fazer o baby hair? É rapidinho, É só rápido? faço assim e é rapidinho. Gente, tá muito perfeito. Disse, né, meu nome é Camille, prazer. E aí eu vou fazer uma dinâmica rápida com o senhor. Show. E aí o senhor vai respondendo rapidinho, entendeu? Não pode pensar muito. Não pode pensar muito, tá bom. Um ídolo, Um ídolo é Martin Luther King. um pensamento, Um pensamento eu acho que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Neuza Borges, Zezé Mota, Ruth de Souza ou Lenar Garcia. Lea Garcia. Todas juntas. Meu livro de cabeceira é... Meu livro de cabeceira é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Por que esse livro? Porque esse livro ele fala sobre a história e sobre a potência de uma mulher que foi escravizada, que é Kendê, né? Foi até Enredo da Portela no ano passado, não, esse ano, né? Enredo da Portela esse ano, e fala sobre a saga dela à procura do filho dela, que é a Luiz Gama, que é um ícone, né, da literatura, do direito do nosso país. Entendi. Um filme agora. Um filme, difícil, gosto muito de cinema, mas eu gosto muito de assistir... agora é difícil, peraí, filme vocês me pegaram. Mas vou falar um filme de verdade, tá, gente? Não me julguem, eu amo filme infantil. Moana. Não me julguem, pessoal que estão assistindo. Eu amo, sabe por que eu gosto? Porque eu assistia muito com os meus alunos e eu amo as músicas da Moana. Então, os alunos sempre mandavam ficar quieto, que eu cantava todas as músicas pra eles. Eles nunca... É isso. Um cantor. Um cantor ou uma cantora? Por conta da minha mãe, Whitney Houston. Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo ou Paulina Chiziane? Eu gosto muito das três, de verdade, assim. É difícil escolher uma.
mas eu gosto muito da Carolina, porque a Carolina parecia muito com a minha mãe e ela usava o lenço muito parecido com a minha mãe usava no cabelo com os bobs. Então eu vou escolher a Carolina. Então, porque o senhor identificava ela, né? Tipo, Parecia com a minha mãe, considerava. parece com a minha mãe. Sim. O melhor livro de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um sonho. Meu sonho é conseguir que meu livro chegue a todas as crianças pretas desse país. Para elas descobrirem sua identidade também, né? É. Resuma em uma palavra o que Nelson Mandela representa. Nelson Mandela, resistência. Por que resistência? Porque... Nossa, essa parte é difícil, né? Esse bate-bola. Porque o Nelson Mandela, ele representa uma força contra a opressão racial na África do Sul, né? E contra o apartheid. E ele viveu na cadeia vários anos, mas mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu ser um dos maiores líderes desse mundo. Sim. Agora, Ricardo por Ricardo. Tipo, você falar pra você mesmo. Eu sou apenas um menino preto. Igual, tipo assim, uma referência... Porque a gente sempre tem dificuldades na vida, né? E o que o senhor faz para o senhor sempre se manter, como que eu posso dizer, no seu lugar, tipo, saber quem o senhor é, qual a sua identidade? Como é que o senhor faz para fazer isso? Então, eu tenho as minhas duas tatuagens aqui, que eu escrevo, que fiz exatamente para os momentos de crise. Essa aqui é uma galinha de Angola, aí tá escrito aqui, se lembre de respirar, o tempo é espiral. Então, essa tatuagem da galinha de Angola, que tem origem, a galinha de Angola, de acordo com a filosofia Yorubá, foi ela que ciscou para criar o mundo, né? E essa árvore aqui é o Iroko, né? É a árvore do tempo. Então, para lembrar que tudo passa. Então, eu já fiz na mão, para quando eu estiver em crise, opa, olha para cá, para conseguir me reconectar. Ok, minha dinâmica já foi feita, agora eu vou passar para ele. Senhor Ricardo, sou o Igor. Olá, eu tô Igor. 701 e eu vou fazer uma dinâmica com você de pega nomes. Ah, meu Deus. Você tem que escolher 6 nomes de personalidades pretas que mudaram o mundo e falar um pouco sobre eles. Assim? Ai. Gente, vocês, caraca. Vamos lá. Nina Simone, aqui. Nina Simone é uma das minhas principais cantoras. Ela é uma cantora que sofreu muito preconceito nos Estados Unidos, porque ela foi uma das poucas cantoras de jazz, de música black, de soul, que se levantou contra a discriminação racial nos Estados Unidos, lutou junto com Martin Luther King. Então, Nina é um ícone. Conheçam Nina Simone, quem não conhece. Ainda bem que eu conheço a primeira. Alcione, gente, Alcione é a voz do afeto, da cura. E eu gosto muito dela porque a Alcione fala verdades, né? Ela fala ali firme. Então, Alcione é um ícone. Vamos lá. Olha, eu já não conhecia a Hattie McDaniel, mas... E ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo Vento Levou. Ah, mas ela tem um apelido, não tem? Oi? Ela tinha um apelido, não tinha? Eu já não sei. Porque chamavam, acho que ela pelo apelido, se eu não me engano. Sei quem é, tem até um filme, agora eu me lembrei quem é, que conta a história de uma atriz que ganha o Oscar e que se inspira nela. Pô, Simone, é esse. que foi até com a mesma roupa que ela Viu? foi. Aí, E com a flor na cabeça. Aí, também Com a já- marido. tem algumas coisas que eu sei ainda. Glória Maria. Glória Maria, cara, foi uma das primeiras mulheres, né, a ser repórter internacional, assim. As pessoas falavam muito mal dela. Porque Glória Maria é metida. É algo sempre que as pessoas pretas que estão em lugar de liderança e de potência vão ouvir. Então você, quando for um homem grande, potente, já mas se for maior ainda, se prepare que o pessoal vai falar que você, agora você ficou metido, agora você ficou besta. Que é isso que a gente escuta, infelizmente. Então já se prepara já. Martin Luther King, assim, é a minha principal referência. Eu tenho ele tatuado aqui no braço, num quadro do Banks. É uma liderança que acreditou na liberdade através da paz, lutou pelos direitos civis. Então, é isso. 2, 4, 5, porque senão vocês vão fazer... Vamos lá. Só 6 mesmo, né? Só 6. Tá bom. Esse eu conheço. Esse aqui diz até que eu sou parecido com ele, ó. Vamos lá.
Denzel Washington. Mas é verdade, eu sou parecido com ele. Né? Parece muito, mas não pode ser irônico com o professor, não. O Denzel é uma figura muito importante dentro da cinematografia, né? Do cinema, do teatro, mas acho que o mais importante do Denzel é a possibilidade de nós, homens negros, nos vermos bonitos, assim. Né? Então, a gente tem hoje muito mais referências de pessoas pretas bonitas, assim, essa identidade racial positiva. Então, poder olhar para o Denzel e se ver nele é muito importante, assim. Então, ele ofereceu cura para muitos homens pretos que não eram considerados bonitos. Gente, consegui falar 6, 2 eu não sabia, mas 1 eu lembrei quem era. Então é isso, 1 eu escondi ali no papelzinho para não passar mais vergonha. Gente, foi esse o nosso podcast de hoje e foi uma honra, né, entrevistar o senhor aqui e a gente quer agradecer, né, por esse dia maravilhoso. Espero que vocês tenham vindo. Assista, né, até o final. Se inscreva no canal e assina o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. E fica ligado. Um beijo, tchau. Beijo, Valeu, pessoal. gente.